São Paulo ganha reforço importante para o jogo contra a equipe do Botafogo. Vamos comentar aí sobre isso. Tem notícia boa aí também sobre o Lucas. Vamos falar aí sobre isso. Tem o São Paulo também articulando aí contratação definitiva de jogador e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo. São Paulo encerrou a preparação aí para o jogo de amanhã. Fez seu último treino aí hoje no CT da Barra Funda, já viajou pro Rio, porque amanhã tem São Paulo e Botafogo, ou melhor, Botafogo e São Paulo lá no Newton Santos. Olha aí, o São Paulo finalizou nesta terça-feira no CT da Barra Funda a preparação para enfrentar o Botafogo na quarta-feira às 6h30 no estádio Newton Santos, né, cara? Quarta rodada aí do Campeonato Brasileiro. As duas novidades do São Paulo para o jogo são o zagueiro Arboleda e o atacante Caleri. A dupla não esteve no empate por 1-1 contra o Cruzeiro. Ambos estão à disposição do técnico Luiz Ubeldi, tá? Então o Caleri já é óbvio, porque o Caleri ele não estava machucado, ele estava suspenso, né? Foi expulso contra o Galo, cumpriu a suspensão contra o Cruzeiro e está disponível aí normalmente para o jogo de amanhã. A surpresa é o Arboleda, porque vocês vão lembrar que, né? Acho que foi ontem, informação que hoje foi o próprio GE que soltou, né, que tinha boas chances do Arboleda nem viajar, né, de ficar fora do jogo aí de amanhã contra o Botafogo. Só que ele treinou normalmente hoje, viajou e tá disponível, até porque ele não teve nenhuma lesão, né, a gente comentou aqui mesmo. Ele não teve uma lesão nos exames que ele fez depois do jogo contra o Alianza Lima, era só uma sobrecarga ali. Foi poupado do jogo contra o Cruzeiro e treinou aí nesta terça-feira e vai pro jogo amanhã. A gente imagina, né, que vai pro jogo, não sei que o Zubeldia poupe ele, né, deixa ele no banco de reserva, mas tá à disposição aí do Zubeldia. Vamos ver se o Zubeldia vai escalar ele como titular ou não. Se ele tiver 100%, aí tem que jogar, porque ele é um dos melhores jogadores do time, dos principais zagueiros do time do São Paulo, né? Juan e Sabino, por mais que façam bons jogos, tem seus lampejos, o Arboleda é mais zagueiro que os dois, tá? Então, se ele estiver disponível, ele tem que entrar em campo aí, tá bom? Na atividade desta terça-feira, o Zubeldia comandou um trabalho posicional e de bolas paradas no CT, para definir qual time vai ser titular contra o Botafogo. Apesar que assim, cara, a gente tá no momento, né, rapaz, aqui a gente já comenta bastante sobre isso. O elenco é curto porque teve muito mais saídas que chegadas. E a gente tem também uma galera aí machucada, né? Vários titulares, inclusive. Que a gente não tem nem muita dúvida de qual vai ser o time, né? É uma coisinha ali, outra. Sabe que o Ferreirinha vai jogar, que o Lucas Ferreira deve jogar, né? Começou os últimos 2 jogos como titular, foi bem. E imaginamos que ele deve ser mantido aí no time. Então, tipo assim, tu não tem nem muita dúvida de qual time vai entrar em campo. O Caleri vai voltar pro time, o Luciano vai jogar. Entendeu? Vai ser Alisson e Marcos Antônio. A não ser que ele faça uma mudança aí mais visando a rodagem do elenco, né? Porque tem jogo cada 2, 3 dias e, né, depois tem o Santos no final de semana, depois já tem Libertadores, então evidentemente que tem aquela minutagem dos jogadores que você tem que controlar para o jogador estourar, entendeu? A não ser que a mudança seja essa. Mas falando sobre parte técnica, a gente sabe mais ou menos o time que deve entrar em campo amanhã. Deve ser o mesmo time que entrou contra o Alianza Lima e que também entrou em campo contra o Cruzeiro. Uma outra mudança ali, nada além disso, né? Falando tecnicamente, né, como eu falei, pode ser que por causa de minutagem, algum jogador tá perto de estourar, de machucar, pode ser que ele mude. Mas mesmo assim também não tem tantas opções assim para fazer mudança, porque tem muitos jogadores machucados, né? Falando em jogador machucado, é sobre isso que vamos falar agora, porque temos notícia boa, tá bom? Hoje o São Paulo iniciou a preparação para o jogo contra o Botafogo e nesse mesmo treino de hoje temos boas notícias aí sobre o Lucas e o Pablo Maia. Olha aí, informação do GE. Desfalque do São Paulo há mais de um mês, o Lucas treinou com bola pela primeira vez no CT da Barra Funda. Ele teve a companhia do volante Pablo Maia, outro jogador que está no departamento médico, ou melhor, que estava no departamento médico, mas tem tido boa evolução em sua recuperação, tá? Então, pela primeira vez desde o jogo contra o Palmeiras, olha que loucura. A gente enfrentou o Palmeiras, perdeu na semifinal, foi eliminado. O Lucas sofreu um trauma no joelho naquele dia e de lá pra cá ele não treinou com bola nenhuma vez. Hoje foi o primeiro dia, tá? Hoje foi o primeiro dia que ele treinou com bola
Aí então ele tá próximo aí de voltar. E o Pablo Maia também treinou com bola, tá? Foi a primeira vez que os dois aí treinaram com bola, que é uma excelente notícia. Deram mais um passo, mais um avanço aí na recuperação, né, cara? Pra eles poderem voltar. Não deve voltar por agora, né? Pro jogo contra o Botafogo não, contra o Santos não. Mas existe uma expectativa que o Lucas pelo menos volte aí contra o Libertad na semana que vem. Jogo da terceira rodada da Copa Libertadores da América, tá? Sobre o Lucas, o Gé traz aqui mais alguns pontos interessantes, ó. O Lucas sente dores em alguns movimentos no joelho direito, o que impede a sua reintegração aos trabalhos no gramado. Ele segue como desfalque contra o Botafogo nesta quarta-feira e tem chances praticamente nulas de ser relacionado para o clássico contra o Santos no dia 20. Neste momento, o São Paulo trabalha com a esperança de tê-lo no dia 23, em Assunção contra o Libertad pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Mas sua presença em campo depende do fim das dores, tá? Então a situação do Lucas é essa. Começou a treinar hoje com bola, mas ainda sente dores no joelho direito, tá? E existe a expectativa dele voltar no dia 23 contra o Libertad em Assunção. Mas, como o Gé trouxe aqui, depende do fim das dores dele no joelho que ele ainda sente. Apesar de estar treinando com bola, de ter treinado com bola hoje, ele ainda sente dores aí no joelho. E vamos torcer, né, que ele se recupere até lá, tá bom? Porque faz bastante falta aí o Lucas, evidentemente, tá bom? Vamos mudar de assunto aí. O negócio é o seguinte, ó. O Baby, líder da principal organizada do São Paulo, Independente, participou aí de uma rádio e comentou aí sobre algumas situações de bastidores do São Paulo. Isso é relevante por quê, Gabriel? É relevante porque vocês vão lembrar que antes do último jogo do São Paulo contra o Cruzeiro, a Independente fez uma reunião com alguns jogadores, com algumas pessoas da diretoria do São Paulo. Vocês lembram disso, né? O Baby participou aí da rádio exclusiva FM, tá? E falou o seguinte, abre aspas para ele: o clima está muito ruim, estamos sem confiança. Eles pediram pra gente apoiar nas arquibancadas, porque se a gente pegar pesado, eles não vão aguentar e vão quebrar, tá certo? Eles falaram que mesmo em má fase, o Caleri, o Luciano e outros estão se entregando e se doando muito. Os caras estão trabalhando para conseguir. A gente faz o placar e toma um empate. Tem falta de confiança. Os dirigentes estão fazendo o que lá? O que o Muricy faz hoje? O que o Milton Cruz, o Nelsinho, o Chapecó, o que eles fazem lá? A gente quer falar com eles também. Fecha aspas aí para o Baby, tá? Isso aqui é importante porque nessa mesma entrevista que ele deu para essa rádio, ele fala que vai ter outra reunião, tá, no CT, para conversar com algumas pessoas da diretoria que não estavam na primeira reunião antes do jogo contra o Cruzeiro, tá? Teve muita gente que não estava naquele dia, né, dessa primeira reunião, e vai ter uma segunda, né? Não sei que dia que vai ser, mas vai ter essa segunda aí. Tanto é que eles, tanto é que o Muricy e o Milton Cruz fazem lá, a gente quer falar com eles também, né? Então provavelmente eles não estavam, né? O Chapecó, o Nelsinho. Cara, assim, clube de futebol, cara, é muita gente, né, cara, pra pouca competência, a verdade é essa, tá? É muita gente aí. Eu não sei que raiva esse Nelsinho, esse Chapecó faz dentro do São Paulo, não sei qual a utilidade que esses caras têm no São Paulo, entendeu? Não faço a menor ideia, né? E essa questão da falta de confiança do time é claro, né, velho? O time não ganha de ninguém, né? O time faz um baita primeiro tempo contra o Alianza Lima, toma aquele empate ridículo, do jeito que foi uma vergonha o empate que o São Paulo tomou, aí a confiança, irmão, vai lá pra baixo. Vai jogar com o Cruzeiro, abre 1-0, mesmo não jogando bem, vai lá e também toma um empate, a confiança dos caras vão lá pra baixo mesmo, entendeu? Mas a torcida não tem falta de apoio. O que a torcida do São Paulo mais faz é apoiar os jogadores. Agora, quando acaba o jogo, depois de empate vergonhoso como foi contra o Alianza Lima, tem que vaiar mesmo, meu irmão. Tem que vaiar, pode xingar, não tem problema nenhum. Que não pode invadir o gramado, querer bater no jogador, ameaçar o jogador, isso não pode. Agora, vaiar, irmão, é o mínimo ali que o torcedor tem direito de vaiar. Isso não tem problema aí nenhum. Vaiar quando acabar o jogo, né? Aí, rapaz, o que acontece? Ele fala aqui sobre a questão do vestiário do São Paulo
e cita até o Rafinha e o Lugano. Abre aspas aí pro Baby. Essa parada aí de vestiário, de ajuste, precisa de um boleiro. Rafinha, Lugano, esses caras que entendem de vestiário e passa a real para os jogadores. A gente sente a falta disso aí. A gente precisa de uma mudança, que algo aconteça. Falamos pro Belmonte passar confiança no estádio antes do jogo contra o Cruzeiro. Mas a gente sabe que a coisa está muito feia e tem muita gente torcendo contra. Fecha aspas aí pro Baby. Cara, essa questão aqui de torcer contra, irmão, infelizmente acontece na maioria dos clubes, porque essa situação é parte política, entendeu? Muitas pessoas que estão lá, né, colocam o seu interesse político, seu cargo político, algum tipo de interesse político, na frente do time. Prefere que o time perde, que o time seja eliminado, que tudo dê errado para poder criticar a situação, para poder, para a situação perder força, ser criticada, né? E o outro lado muitas vezes ganhar força. Isso acontece bastante, entendeu? E pior que a parte política é que muita gente dentro do futebol torce contra, né? A gente tá lá no CT todo dia que frequenta, muitos realmente torce contra. Aí, o São Paulo não ficou 10 anos sem ganhar nada, não ficou com quase um bilhão de dívida aí, a todo dia para noite, sem competência, né? Isso aí é clara incompetência. Aí, olha só esse outro trecho que o Baby fala aqui sobre torcer contra, abre aspas. A gente escuta que tem cara que quer que o clube caia pra Série B para trocar a atual gestão. A gente fala direto, vai tomar no... Aqui é São Paulo, não tem essa de cair. O torcedor não tem culpa e já sofre demais. Fecha aspas aí para o Baby. Isso aqui que ele fala é verdade, tem gente que torce pro clube cair para trocar a gestão, né? Porque eu acho que tem um negócio completamente inacreditável, né? A gente pode criticar, agora torcer pro time cair é no mínimo uma brincadeira de mau gosto, né, cara? Mas tem muita gente que torce contra isso aí, não tem dúvida alguma. Isso aí sempre aconteceu, infelizmente. Enquanto tiver essas políticas ridículas e nojentas nos clubes, vai acontecer isso, né? Porque os caras muitos estão mais preocupados no seu interesse político do que o São Paulo, né? E muitas vezes para essas pessoas conseguirem o que quer, o interesse político, conseguir a carteirinha, conseguir um cargo, o time tem que ir mal, né? E isso acontece muito, não só no São Paulo, como eu falei, né? Lamentável e triste isso daí, tá bom? Vamos avançando agora, vamos falar sobre mercado da bola. A gente já comentou nos últimos vídeos aí que o São Paulo tá tentando aí, já conversando com o River para comprar o Enzo Dias. E o São Paulo também já tá se movimentando para poder comprar aí o Marcos Antônio. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo já se articula para a compra de Marcos Antônio e tenta melhorar as condições do negócio. Tem dois pontos aqui, ó. Primeiro, o Marcos Antônio tem contrato até o dia 30 de julho e uma cláusula de opção de compra, tá? Então até o dia 30 de julho ele tem contrato de empréstimo com o São Paulo e tem lá uma cláusula de opção de compra. Só que tem uma meta que, se ele bater, essa opção vira obrigação. Se o Marcos Antônio jogar 50% dos jogos com 45 minutos pelo menos, o São Paulo é obrigado a comprar ele, tá? E essa meta de 50% dos jogos é do dia que ele chegou no meio do ano passado até o 30 de julho, né? Um ano aí, nesse um ano, se ele jogar 50% dos jogos por 45 minutos, o São Paulo tem que pagar 25 milhões de reais pelo Marcos Antônio. Aí é obrigado. Caso ele não bata essa meta, o São Paulo tem a opção de comprar. Pode ser que o São Paulo compre, pode ser que devolva, entendeu? Além de tentar diminuir as cifras, o São Paulo conversará com a Lazio para as parcelas começarem em 2026, tá? Então o São Paulo tem interesse em comprar o Marcos Antônio e já está conversando com a Lazio para poder aí, diminuir o valor, né, cara? Né? Deixar mais para frente essas parcelas que o São Paulo tem que pagar aí pelo Marcos Antônio, tá? No atual contrato, a cláusula seria ativada automaticamente e o atleta teria um vínculo de 3 anos, com o pagamento sendo 3 parcelas por ano, igual a primeira no ato, sendo que a primeira no ato da compra, né? Então, se tiver a opção de compra ou a obrigação de compra, né, o contrato dele, né, que agora é de empréstimo, seria por 3 anos, entendeu? 3 anos aí, e o São Paulo pagaria 3 parcelas por ano para a Lazio, sendo a primeira já agora no ato da compra, entendeu? Então, essas aí são as condições do negócio aí do Marcos Antônio. O São Paulo está conversando, está articulando com a Lazio já para poder comprar o jogador. Vamos lá!
Eu gosto do Marcos Antônio, acho bom jogador, tá? Ele tá vendo aí, acho que o melhor momento dele no São Paulo. Fez um ótimo jogo contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro não, contra o Atlético Mineiro lá em BH. Jogou muito bem. Contra o Alianza Lima, jogou muito bem também. Contra o Cruzeiro foi mais abaixo, né? Ele é um jogador irregular, tem que manter uma regularidade ainda que ele não tem que ser mais regular. Aí tava, pô Gabriel, mas 25 milhões de reais não é muito? Cara, é muito, mas hoje em dia qualquer jogador vale muita grana, entendeu? Não é só o Marcos Antônio, né, que tem um valor aí talvez maior do que ele vale. Isso, cara, no mercado hoje em dia todo mundo é assim. Se o São Paulo for buscar o jogador no mercado, também vai ser caro e provavelmente vai ser aí por um valor maior do que o jogador entregue, entendeu? O Juan, por exemplo, o Juan Tressolge, que é do Sassuolo, que também tá por empréstimo no São Paulo, ele é ainda mais caro que o Marcos Antônio, pra vocês terem ideia. Entendeu? Se não me engano é 28 ou 29 milhões é a opção de compra que tem no contrato. Então, cara, é caro, mas, mano, tu não vai conseguir comprar jogador barato hoje em dia não, velho. Entendeu? Não vai conseguir comprar jogador barato hoje em dia. Hoje qualquer jogador aí, irmão, qualquer jogador ok vale uma nota. O mercado tá absurdamente inflacionado. E não é só o Marcos Antônio que tá inflacionado, o mercado é assim. Se você for atrás de outro, também vai ter que gastar nota. Então, se o São Paulo conseguir comprar ele, né, dentro do que o São Paulo pode pagar, eu sou a favor da compra. Agora, caso não dê, vai ter que devolver ele para lá. Tá? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.